tiveram durante todos os anos ao longo dessa jornada de aprendizado para entrar em uma sala e dar em pouco tempo o que nós chamamos de aula. A aula é essa que pode ser da vida, pode ser da jornada de conhecimento, pode ser da educação. Muitos fazem isso, educam os filhos que às vezes a mãe, como a minha. Eu adorava porque eu queria no final do ano que minha mãe fosse chamada à escola. Minha mãe nunca tinha que ir ao colégio, nunca tinha que ir por problemas, mas eu gostava porque todas as vezes, claro que daí... E a verdade é que não existe verdade. O método científico é só um método. Aquela outra pessoa, sem demagogias, é sim, realidade. Sim. É gratificante quando você vê que de alguma forma você contribuiu para aquela conquista. Ainda que não seja sua, né, individualmente, mas no coletivismo, aquilo ali também é a tua vitória. Imagina para um professor. Eu gosto de uma frase que o Val Harari usa muito no livro do Sapiens, né? Que é a ideia de você olhar a história da evolução humana e entender quando que essas coisas, quando esses pensamentos surgem e qual a importância de acreditar em algo para a humanidade. O conhecimento pode trazer para mim que entendo, eu, Stanislau, como ser humano, entendo que todos nós deveríamos ser pessoas completamente mutáveis. Eu acho que maldita é a pessoa que se julga ser tão sábia, onipotente, onisciente, que ela, não, eu tenho essa visão e jamais mudarei minha visão. Não, mudar não é comigo. Isso é extrema, é ignorância. Oi, gente, hoje a Blue Wave Podfy recebe um cara incrível. Representou o Brasil na primeira Olimpíada Internacional de Astronomia. Além de professor, é cientista e tornou aquilo que começou às vezes como um hobby, uma grande profissão. E hoje nós temos a honra de receber um cara que fez da ciência. Hoje o podcast vai tratar ciência, astronomia, vai tratar sobre investigação, Brasil, Portugal. E é claro que a gente tem a honra de recebê-lo aqui para contar a sua trajetória. E convidamos você para participar disso. Então, bora lá, chama a vinheta e a gente já volta. E hoje nós temos a honra de receber o Marco Vieira, meu amigo, muito obrigado, é uma honra estar aqui com você. A honra é toda minha. Receber você aqui para contar essa trajetória incrível da tua carreira, brilhante, então fique à vontade, a gente precisa conhecer, ter a honra de falar com um cara que participou de uma Olimpíada de Astronomia. E é claro, para a gente começar sobre esse tema, a gente quer conhecer quem é o Marco Vieira, por onde veio essa trajetória, né? Tu é de onde lá no Brasil? Lá no Brasil sou de Belém do Pará, né? Nasci na cidade de Belém e fui criado, né, no município próximo em Ananindeua. Que legal, Ananindeua. Conheço Ananindeua, inclusive. Nunca tive a oportunidade de ir lá e tal, mas de visitar em si para passear, para conhecer, mas conheci ali a trabalho Ananindeua. Sim, sim. Então lá foi meu berço, assim, e Belém do Pará tá muito dentro de mim. Belém do Pará é incrível, né? Eu estive lá 2 vezes também, tá lindo. Eu como disse, né, Belém é uma cidade encantadora e que me construiu muito como pessoa, né? Levo sempre Belém dentro de mim. E inclusive aqui em Portugal fico muito surpreso que às vezes encontro muita coisa da cultura paraense, né? Tem até restaurantes típicos de comidas paraenses. É verdade, então, que é um dos meus preferidos e, por acaso, a culinária o pra mim me encanta muito. Belém agora está um pouco no hype, digamos assim, exato, lá no Brasil. Né? Pessoal, se eu falo tacacá, agora não é mais estranho. As pessoas já sabem tacacá, tem até música sobre tacacá. Eu vou tomar no tacacá. É isso. Mas Belém foi uma época da minha vida muito boa e que eu comecei a construir minha carreira, né? Na verdade, eu estudei bastante em Belém para entrar numa faculdade de muito renome no Brasil, né, que é o IME. E depois que eu consegui ingressar no IME, eu mudei minha vida para o Rio de Janeiro e vivi basicamente toda a minha vida até vir para Portugal, no Rio. Passei uns 2 anos ali da minha vida em São Paulo, no emprego que eu tive também, meu primeiro emprego, na verdade. E essas foram as cidades que me construíram no Brasil. E tenho muito, muito orgulho de ser brasileiro, de estar sempre com essas raízes muito vívidas na minha memória, né? na minha vida. Sim, sim, sim.
A educação no Brasil é sempre um tópico muito em alta, né? Sempre muito falado a educação. E eu vejo que às vezes a gente peca muito por isso, porque sem educação a gente não adianta, porque não se chega em grandes objetivos, em grandes conquistas sem a educação. E quando eu digo educação, são realmente profissionais que possam levar aquilo ali. Eu inclusive, valorizo muito. Costumo brincar que eu levo uma fagulha, uma centelhazinha de cada professor que passa por mim, porque eu sempre busco espelhar. E a nossa educação ainda precisa melhorar muito, principalmente na valorização dos profissionais que representam a educação, que levam, né, essa educação, esse ensino, essa cultura adiante. E você tem visto que no Brasil a gente tem progredido, principalmente lá na região de onde você vem. Como é que você hoje vê essa questão do acesso à educação? Olha, mudou muito. Eu tive muita essa percepção durante meu trabalho dentro da educação no Brasil, né? Foram quase 20 anos, né, trabalhando nesse ramo dentro do Brasil, antes de vir para cá, para Portugal. E eu pude perceber uma mudança, tanto no comportamento dos alunos, como no comportamento dos professores e da sociedade em relação à educação. O que eu posso dizer é que nós temos um sistema educacional que é muito bom, porém, temos alguns problemas que impedem ele de ser executado da forma como ele foi planejado. E aí, ao meu ver, percebe-se, né, parece que ele não funciona, né, em alguns pontos, né? Mas é porque o Brasil tem problemas estruturais mais graves que impactam no funcionamento, digamos assim, dessa engrenagem da educação, né? Por exemplo, segurança pública, né? No Rio de Janeiro. Exato. É muito crítico. Você vê, o aluno não vai à escola, porque às vezes tem um problema de segurança pública, não é um problema de educação em si, né? É um problema de acesso. O Brasil é muito grande, tem poucas escolas em determinadas regiões, né? Falta professores, né? Tem todo esse conjunto digamos assim, aspectos que dificultam o acesso, e acaba impactando no final, porque a educação ela é muito abrangente, ela permeia todos os ramos da sociedade. Então, qualquer coisa ela é sensível, né? Qualquer setor que modifique um pouquinho, ela é sensível. Me deixa indignado ao ver. Quando a gente vai analisar esse mapa de gastos, né, de parlamentares, de governantes do nosso país, eu fico indignado de ver como eles gastam, por exemplo, muitas das vezes 100 mil em aluguéis de carros, ou às vezes gastam 500 mil em aluguéis de residências. E como que não investe 500 mil, por exemplo, em uma segurança pública, né? E isso que ajudaria imensamente, principalmente o acesso à educação. Ou por que não investe os mesmos 500 mil também na educação? Como é que isso não chega para essas pessoas, né? Sabendo que nós temos ali governantes que deveriam representar e zelar por isso e causa esse impacto direto. Sim. Agora, no Pará em si, tu vê uma evolução dessa... O Pará, ele cresceu, né, bastante, mas ainda assim, em relação ao resto do Brasil, né, historicamente, né, quando a gente olha o processo histórico de construção da região norte, a gente consegue entender melhor por que o Pará tem o grau de desenvolvimento educacional que tem hoje. Mas já foi pior, né? O Brasil, de uma forma geral, todos os índices de IDH indicam um aumento, né? Esse ano até saiu uma pesquisa recente do IDH do Brasil, mostrando que todos os estados, de uma forma geral, cresceram, né? Mas ainda temos muita dificuldade, né? A questão do reconhecimento dos profissionais, a questão da formação, né? Sempre... existe ainda um centro mais localizado na região sudeste, né? Uma preferência de investimentos na região sul e sudeste. Então, isso é um processo histórico de construção do país e que se reflete na educação, né? O Pará, o Amazonas, a região norte, de uma forma geral, ela foi sempre apartada desde a construção histórica, desde o processo até mesmo se a gente falar de colonização, né? Já foi um processo mais apartado. Teve um grande momento no ciclo da borracha e de lá para cá o Brasil só se separou, né? Teve um distanciamento, digamos assim. Então, acho que políticas que deveriam agregar o país
funcionaria nesse sentido de desenvolver as regiões em vez de causar uma separação econômica, né, e cultural. Então, por isso que eu acho legal quando acontece uma COP em Belém do Pará, quando acontece um evento que projeta cidades, não só Belém, mas em outras cidades do norte, onde o Brasil começa a descobrir, né? E recentemente a gente tem visto muito isso. Parece que o Brasil está descobrindo a região norte, né? Só que ela já está lá há muito tempo. Muito tempo e com cultura incrível, exatamente, né? Com gastronomia incrível. E eu costumo... Uma vez um historiador fez uma análise que eu nunca tinha parado para ver sobre essa perspectiva, que se a gente parar para analisar em termos de fluxo migratórios, né? Os povos originários que estão na região norte acabam influenciando muito na cultura da região norte, e se tem algo que a gente pode dizer que é brasileiro de fato, né, digamos assim, com mais identidade brasileira em relação aos povos originários, porque o Brasil é uma construção, é a região norte. Ela meio que blinda, né, se blindou durante anos por conta desse afastamento, e a cultura acaba sendo preservada em relação aos povos originários. Então, nossa gastronomia, as nossas danças, as nossas músicas, tudo é muito mais ligado aos povos que estavam aqui antes da colonização do que influenciados pela colonização. É claro que temos influências, sempre vamos ter, mas na região norte parece que existe uma barreira um pouco maior do que vem de fora. Tudo é um pouco mais valorizado nosso. Sim, Pará, sim. Né? Você já tinha, aos 17 anos, quando você se inclinou para essa docência, né? Para dar aulas, para você poder se interessar, você já tinha uma noção dessa dificuldade da educação? Tinha. Já via como isso caminhava? Quando eu comecei a me preparar para os concursos do IME, por exemplo, né? Sempre estudou em escola pública, você? Eu estudei em escola pública no meu ensino médio. Mas no ensino básico, a minha mãe sempre fazia muito sacrifício para que eu tentasse estudar em escolas melhores. Que seria ali, né? Até mais ou menos a 8ª série, que hoje é o 9º ano, mais ou menos, né? Só o que aconteceu? Muito cedo eu comecei a perceber que eu podia ajudar minha mãe, porque nunca tive muitas condições na minha família. Não era uma família rica, né? Então, eu percebi que com a minha capacidade, eu podia ajudar minha mãe a ter uma bolsa numa escola. Então, ela pagava uma parte, e aí depois que eu comecei a crescer e ver que, poxa, eu preciso estudar para ajudá-la a não ter esse peso sozinho, né? Sim. Então, eu acabei enfiando a cara nos livros, né, digamos assim, mergulhando de cabeça, e a partir do meu 9º ano, né, equivalente a hoje, 9º ou 10º ano, eu comecei a participar de concursos de bolsas das escolas e conseguir bolsas integrais ou 80%, 90% de desconto, que aí já suavizava em casa, já era um alívio. Isso ali pelos 17 anos? Um pouco bem antes também. Okay. Acho que uns... Então já conseguia acesso a bolsas, né? Que eram, sim. Algo no Brasil também que é outra complexidade. Complexidade. Então acho que eu fui construindo minha educação desta forma. E aí foi quando eu conheci essa realidade das escolas militares, né, da excelência de ensino ali, né, e conheci o IME. Como que você conheceu o IME? Foi em pesquisa? Como é que soube disso? Quando eu estudava numa escola que ela tinha uma tradição de turmas militares. Ok. Então a gente já ouvia falar sobre esses concursos nessa escola. E conheci algumas pessoas, alguns amigos que estavam com o mesmo foco que eu. Então, isso também é muito crucial, né? A gente tem um ciclo de amizade que está vibrando, digamos assim, na mesma sintonia que a gente tem. Então, isso foi fundamental, né? Não só para a aprovação, mas para toda a formação que você tem em escola militar. Se você não tiver bons amigos que te ajudem, né, que te dê suporte, porque às vezes você é forte numa determinada disciplina, mas é fraco na outra, e o teu amigo é forte naquela que você é fraco. Isso faz com que vocês consigam crescer juntos. Isso, né? Ajuda muito. Eu já aos 40 anos de idade e estudando aqui em Portugal, uma universidade, estudando Direito, uma universidade muito, muito boa, por sinal.
e de fato são os amigos que me ajudam muito, porque às vezes você encontra sérias dificuldades e são essas pessoas, principalmente por estar em uma outra cultura, em um outro idioma, mesmo com a semelhança, mas tem as suas dificuldades. E realmente, o ciclo, as pessoas que estão ali ao teu redor, elas são pessoas que não adianta você tentar parar de fumar convivendo com fumantes. Não vai funcionar. Né? Então você não vai ver pombinha voando com gavião. Não tem como. E aos 13 anos, a minha mãe me deu uma luneta pequena, assim. Que foi quando eu comecei a me interessar por astronomia, né? Comecei a estudar o céu e comecei... Eu não usava E alguém relógio. da família tinha essa... Nunca tinha escutado, visto, nada? Zero. Tu tinha acesso à internet, computador? Não tinha, na época. Como que fazia para estudar, pessoa doida? Eu ia para escola técnica, que eu fazia, né, na época, e lá tinha uma biblioteca incrível. Sim. E tinha os livros de astronomia do curso de agrimensura, era do curso de eletrônica. Aí tinha os livros de agrimensura lá que estudava astronomia. Era muito difícil o acesso ao computador, à internet, né? Era muito complicado. E biblioteca também não era uma coisa que, digamos assim, os alunos frequentavam muito, né? Primeiro que não podia falar, e todo mundo queria ir num lugar para ler para falar. Então, complicava. Então exatamente isso que acontecia. Aí o que acontecia? A menina que cuidava ali da bibliotecária, né? Ela já me conhecia, então ela me deixava entrar no acervo e eu ficava lá no acervo, sentado no chão, com um monte de livros, assim, e aí eu ficava procurando Muito bom quando a gente encontra gente assim, né? Quando eu voltei a Belém, eu acho que no início do meu mestrado, já tipo muitos anos depois, eu voltei à escola, peguei o livro que eu estudava e infelizmente, a última assinatura era minha. Ou seja, parou aqui, isso aqui não é possível, né? Era um livro em francês, que eu também não sabia francês, eu também fui aprendendo línguas assim, porque eu queria muito entender os livros que eram referência da época, né? Quantos idiomas você fala hoje? Hoje, acho que uns 5, talvez. Eu acho que uns 5. É muita coisa, né? E aí era esses livros que me inspiravam, assim. Eu fui aprendendo nesses livros e acabou que, coincidentemente, veio um colégio que trouxe a Olimpíada de Astronomia para o Brasil. Estávamos na 3ª edição da Olimpíada Internacional e aí o Brasil pediu para participar. E o Comitê Olímpico Internacional falou, beleza, façam uma Olimpíada Internacional, escolham os alunos e eles podem vir para a Internacional. Então começou mais ali num polo mais restrito, né? Mas a Olimpíada foi nacional, a primeira foi nacional mesmo, aconteceu no Rio, São Paulo, Belém do Pará, participou e tal. E tu estava no meio da organização? Não, eu era aluno. Você estudava? Eu era aluno, eu estudava nessa escola que trouxe a Olimpíada para o Brasil. E aí fiz a prova, né? Não esperava, sinceramente, achei muito bacana. É uma prova de conhecimentos de diversas áreas, mas envolvendo astronomia sempre. E aí recebi a notícia de que eu tinha sido medalha de ouro e que, portanto, eu faria parte dos 5 alunos que iam representar o Brasil na Olimpíada Internacional que acontecia na Rússia. Esse era na Rússia? Esse era o nome mesmo? Olimpíada Internacional? Olimpíada Internacional de Astronomia. De Astronomia, ok. Ainda Rússia. Tem? Ainda existe a Olimpíada Internacional e a Olimpíada de Astronomia e Astrofísica. Essa hoje ganhou mais relevância. Mas ainda existe a outra. Deslocava, por exemplo, sair do Brasil para ir para a Rússia? Nós saímos do Brasil, de Belém do Pará, direto para a Rússia. Foi a minha primeira viagem internacional, nunca tinha saído fora do país, né? Então foi uma experiência incrível, né? E também de desconstrução do que são os russos, né? Porque você fica vendo, aqueles filmes, né? Vão me envenenar. Brincadeira. Rambo, né? O russo, alguém vai vir, vai ficar me escutando. E o que é legal na experiência de você ir para outro país é você ver que às vezes a gente tem muito mais similaridades com os povos do que diferenças, né? E os russos, eles se amarravam na gente. E eu considero muito mais próximo do que distante hoje os dois povos, né? É claro que cada um tem o seu jeito, a sua cultura, mas no frigir dos ovos tem mais semelhanças do que diferença, né? Então foi assim. Aí quando eu regressei com a medalha, eu
continuei na mesma escola, e aí seria o ano do meu concurso para o IME. E aí aconteceu uma coisa incrível, que foi um garoto se matriculou na escola e chegou pro diretor e falou assim: eu vim aqui, mas eu só vou me matricular se eu estudar na mesma sala do Marco Rogério. Caramba, olha a honra, imagina a responsabilidade. E aí, no primeiro dia de aula, ele sentou do meu lado e falou assim: eu quero ir para a Olimpíada. Eu quero que você me ensine. Ali você já amava a astronomia? Tu já gostava, tinha já tava o conhecimento? Gostava muito. Como é que fazia para estudar astronomia com essa dificuldade? É muito livro. Só dava para estudar nos livros, né? Que é claro que é muita coisa, mas... Não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha nada. Então era tudo livro e professor. Né? Eu tinha um grande professor, o Daniel Lavouras, que hoje tá na frente de uma grande rede de ensino, né? E ele sempre me orientou em como estudar, né? Que material, sempre me dava livros, me mostrava o caminho das pedras. É um cara que hoje basicamente faz um trabalho incrível com várias Olimpíadas. Ele trouxe muitas Olimpíadas para o Brasil. O Brasil hoje participa de inúmeras Olimpíadas graças ao trabalho dele e de outras pessoas também, mas essencialmente ele é um fomentador das Olimpíadas no Brasil. Eu tenho muita honra de ter estudado com ele e de ter nos tornado amigos, assim, né, para a vida mesmo. E ele sempre fomentou isso em mim, me apresentou ao Marcos Pontes, né, o astronauta que era da turma dele, né, então também pude conhecer o Marcos, então foi uma coisa que foi acontecendo. E aí, por que esse aluno em especial foi muito importante? Porque foi meu primeiro aluno. Eu nem tinha percebido, até um tempo atrás eu fui fazer essa reflexão, né? E aconteceu uma coisa muito incrível na segunda Olimpíada. Porque ele ganhou medalha de ouro, eu também ganhei medalha de ouro, mas como eu havia já participado da primeira, eu não pude ir para a internacional, que no segundo ano foi na Ucrânia. Como que é o concurso em si? O concurso, como que ele acontece? O que acontece o concurso naquela época era uma prova com múltiplas questões, quase todas discursivas, em que há perguntas do tema astronomia. Por exemplo, há perguntas sobre formação estelar, buraco negro, né, observação do céu, constelações, vários temas, e até uma redação. Na época a gente fazia redação sobre o tema de astronomia. Então, aquela prova ela tinha um caráter multidisciplinar. Ela olhava a astronomia para diferentes setores. Tinha literatura que falava de astronomia, né? Tinha a parte de biologia, tinha a parte de química, de física. Então, era uma prova bem bonita, uma prova feita para mostrar que a astronomia está presente em vários setores, né, da ciência, né? Então, eu achava isso muito interessante e era justamente isso que me fascinava nessa prova. E como eu sempre tive esse caráter um pouco mais generalista, né, eu tive muita dificuldade de escolher o caminho. Eu fiz testes vocacionais na época, aí deu 33% ciências exatas, 33% biologia e 33% humanas. Não me ajudou em nada. Não me ajudou em nada, só confirmou que eu estou em dúvida. Exatamente. Né? Então, aí eu falei, quer saber, eu acho que eu vou para exatas, porque estou vivendo um momento de exatas agora, mas hoje eu sou completamente apaixonado por história, né? Tô seriamente pensando, né, na carreira humana, né? E biologia também, eu já tive um pouco de biologia na minha pós-graduação, então também sou muito apaixonado por biologia. Oncologia, principalmente, estudei pra caramba no meu mestrado, porque ele é aplicado à oncologia, mas enfim. Então, eu tive muito dessa coisa, e esse aluno, ele me fez sentir uma coisa que foi muito importante na minha carreira de professor. Porque quando ele ganhou a medalha, me veio um sentimento de assim, como que eu posso estar mais feliz pela medalha dele do que pela minha? Porque, era um intervalo de tempo muito pequeno entre eu ter ganhado minha medalha no ano anterior e ele ganhou naquele ano e eu também ganhei naquele ano. Então, para mim, eu estava comemorando muito mais ele ter conseguido do que eu. E eu falei, nossa, eu quero mais disso. Eu quero ajudar as pessoas. Eu acho que é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu quero ajudar as pessoas a conquistar os seus objetivos. E ali eu acho que nasceu um pouco
pouco desse sentimento aí de professor, já começou... A minha mãe contava, eu lembro vagamente disso, que uma vez ela chegou em casa e eu estava com todos os meus brinquedos assim, em volta, fazendo uma roda e eu dando aula para eles. Mas isso é uma história que ela contou, eu realmente... Imagina os bonecos depois irado, tipo um Toy Story, né? Mas eu lembro que eu fazia isso mesmo, uma reunião com os bonecos. Agora assim, ele quer dar aula pra gente. Dando aula. Mas, enfim, então, assim, teve esse lampejo, digamos assim, de percepção. É muito bom, é gratificante demais quando você vê que você, de alguma maneira, pôde ajudar aquela outra pessoa. Sem demagogias, é realidade. Sim. É gratificante quando você vê que, de alguma forma, você contribuiu para aquela conquista. Ainda que não seja sua, né, individualmente, mas no coletivismo, aquilo ali também é a tua vitória. Imagina para um professor. Exatamente. Então, assim, esse sentimento ele ficou muito marcado em mim. E aí, anos depois que eu me formei no IME, né, ao longo do IME eu já dava aula ali como ele chamava stand-by, né? Professor stand-by, né? O que tira a dúvida, ele monitor, né? Que ele chamava. Qualquer pessoa pode entrar no IME? Tem que fazer a prova e passar, né? É uma prova muito difícil. E quando eu digo qualquer, no sentido de quem quiser. Qualquer um. Não há uma restrição do gênero. Tem que ser filho de militar, ou tem que ser... Não. Pronto. Fala um pouquinho do IME para quem está em casa que não conhece. O IME é Instituto Militar de Engenharia, né? Ele é uma escola que tem mais de 200 anos, né, de existência. A história do IME se confunde um pouco com a história do Brasil, da história militar do Brasil, e é a primeira escola de engenharia do Brasil, né, e a terceira, né, das Américas, dizem. Eu estou escrevendo um livro eu estou recontando essa história do IME. Que legal, já tem uma... Tem. Já está no final, no início? Não, está na metade, porque aqui em Portugal tem muito elemento para isso. Eu estou tendo que reescrever, porque tem muitas informações novas. Porque nasceu daqui, né? O IME era a Academia Real de Artilharia, Fortificação e Desenho. E aqui em Portugal era a Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho. Então é só uma troca de palavras. E que foi para o Brasil em 1790. Na verdade, antes, 1690, teve a primeira tentativa, mas a data oficial é de 1792. Mas antes disso já tem documentos que mostram uma tentativa de criar uma escola. Não dá nem para usar o termo engenharia, porque a gente está falando de uma época que Newton 1742, sabe? Newton estava tipo bebê ainda, assim. Okay. Então, física como a gente conhece, física clássica, estava engatinhando, mas essa escola já estava se desenhando. Então, o termo engenharia só vai ser usado muitos anos depois. Então, era tudo na base do empirismo, na construção era um pouco empirismo ali. Então, por isso que é uma escola de artilharia, fortificação e desenho, e em 1690 já tem os primeiros intuitos, né? Ela foi muito importante na proclamação da República, teve um papel fundamental com Benjamin Constant, que era da Escola da Praia Vermelha, que é uma das raízes do IME. E isso tudo também conto no livro, como que a República é vista, né? Como que o golpe republicano ele é interpretado pela sociedade hoje e como que a gente pode ter uma ótica diferenciada desse golpe republicano, que é uma crítica que eu acho que falta fazer na sociedade brasileira em relação a esse período. É o que eu vou tentar tratar nesse livro, para também trazer para os imeanos uma ideia, né? Que a gente lá no IME tinha a história do IME, tinha que estudar a história militar, mas era uma coisa muito chata, cara, era uma coisa que era feito de uma forma muito maçante, era contado de uma forma com não muito interesse, mas eu era super interessado nisso. E na época, assim, eu falava, nossa, o cara está conseguindo fazer com que eu perca o interesse pela coisa mais legal que pode existir, que é a história da minha instituição, uma história que tem mais de 200 anos, né? E você conseguir estar lá e colocar um tijolinho numa instituição como essa, né? Criar coisas como eu criei lá, eventos e coisas que existem até hoje, estruturas que existem até hoje, né? Eventos que existem até hoje, empresa júnior, associação de ex-alunos.
é uma coisa muito gratificante participar, principalmente numa instituição dessa magnitude. Eu acho que os alunos hoje eles não conseguem ter essa percepção, porque às vezes a gente entra numa instituição e a gente está mais crítico ao que está acontecendo no momento e não consegue... O índice de distração é muito grande hoje em dia. Às vezes eu olho isso para dentro da nossa universidade e vejo que às vezes eu estou ali estudando com professores que são incríveis, professores que são decanos, professores que construíram, ajudaram inclusive na composição do direito, são professores que trabalham na doutrina, contribuíram para a doutrina, e eu olho às vezes eu falo, será que esse cara sabe com quem ele está estudando, né? Será que ele sabe quem é o Mário Aroso? Será que ele sabe quem é o Rui Albuquerque? Será que ele consegue entender quem é a professora Lígia? Né? E às vezes eu fico olhando para aquilo ali e pensando, falando, meu Deus, como que pode? Eu posso estar aqui sentado e do meu lado tem um cara rindo e olhando o TikTok da Virgínia, por exemplo, né? Numa aula de direito constitucional. E o IME ele tem essa coisa não só com a parte histórica, mas como basicamente os melhores alunos do país ali naquele segmento, né, de ensino que é de ciências exatas, matemática, física, química, né? Você simplesmente está numa turma em que do teu lado tem um campeão intergaláctico de matemática, o outro tem às vezes tu não dá nada. Tu olha o cara na rua, tipo, tá ali. Dormindo na aula. Fala, nossa, nada a ver. Já resolveu o negócio ali, ele vai dormir. Exatamente. Tem um outro, tem um interesse bizarro por história, o outro é músico pra caramba, o outro, sabe? Então, tipo, são coisas assim que eu consegui encontrar na minha turma que foi muito legal. E eu tenho muito orgulho de ter participado disso, e foi o que me abriu muitas portas, inclusive até para Portugal também. E quanto tempo de curso do IME? São 5 anos. 5 anos de formação. E sai dali com qual título ou com como é a formação? Depende. Tem ativa e reserva, né? Então, na ativa você opta por ser um oficial. Então, no final da tua formação, você sai como primeiro-tenente do Exército. E o da reserva, no final do primeiro ano, você é desligado da parte militar e segue como civil. Né? Então, não sei se já mudou, mas normalmente era assim, né? Até um tempo atrás era assim, mas essas coisas às vezes acabam mudando, porque, como eu te falei, a instituição ela tem 200 e poucos anos, então ela já passou por muitos momentos, ela acaba se adaptando às necessidades do país ao longo desses anos. Né? Evolui, né? Vai reestruturando. Então. Exatamente. Então, tem isso, né? E é um concurso muito, muito exigente, porque eles são 4 dias de prova. Ele não tem Enem, né? Não tem uma participação no Enem. Então, é a parte mesmo. Até hoje, ele se manteve fora do Enem. E você tem uma primeira fase, que são perguntas de diferentes disciplinas, matemática, física, química, inglês, né? Português. E depois existe uma segunda fase, que são as provas discursivas, que são, em geral, 10 questões, todas discursivas. O que para o Brasil já é muito difícil, porque as provas discursivas, elas eliminam muitas pessoas. E essas provas, a prova de matemática, por exemplo, tem alunos que são medalha de ouro na Olimpíada de Matemática e não conseguem tirar uma nota fechada, digamos assim, que o pessoal fala gabaritar a prova de matemática do IME. Então, é uma coisa de um nível de exigência, né, para o público entender, muito alto, né? Quando eu fiz, eram 12 mil inscritos para 80 vagas. Então, é muito... Imagina tu disputar. É literalmente um concurso. Muito, muito concorrido, né? Então, são poucos alunos, e isso exige um preparo, uma formação, né? Um curso, né, que se faz antes para se preparar, para conseguir atingir o objetivo. Muitas vezes a gente não entra de primeira no primeiro concurso, faz o segundo 2, 3 vezes. Tem gente que tenta até 5 vezes. Né? Tive alunos... Depois eu virei professor preparatório para entrar no IME, né? Legal. Então, tive alunos que tentou 5 vezes, 6 vezes. Né? Então, realmente um concurso muito difícil. E tu chegava a associar alguma questão... por que essa pessoa, às vezes, em uma ótica, né, de professor, você associava alguma questão? Olha, talvez ele não está se dedicando tanto, ou talvez ele não está... Ou faltou isso daqui para ele, ou dessa forma? Há muitos motivos. Há muitos motivos.
Em sua grande maioria, o que você, como professor, nota que dificulta? A realidade brasileira é de uma base muito fraca, né? Então, a formação... Porque, assim, um problema difícil, uma questão muito difícil, na verdade, ela é difícil porque ela toca num fundamento, às vezes, mal consolidado, né? Tanto é que quando você mostra a solução para o aluno, ele fala, nossa, era só isso. Era só fazer isso. Exato. Né? E aí tudo se torna mais fácil, né? Eu falo, não é fácil. É fácil agora que você viu. Né? Mas quando você não tinha a base, quando você não entendia, era uma questão eu acho que é bem esse caminho. Agora está fácil porque você entendeu. Exatamente. Então, assim, não o fundamento é o principal. Sempre foi. Por isso que volta aquela questão. O ensino de base é o mais importante no país. A gente precisa investir esse dinheiro que a gente estava falando, né, sobre investimento, na base. A base é fundamental. Eu chamo de teoria do meteoro. Tem um meteoro que vai colidir com a Terra. Se você mexe ele lá atrás 1 milímetro, ele passa muito distante. Mas se ele estiver muito próximo da Terra e você tentar corrigir, vai ser um esforço muito grande para você desviar. Então, lá atrás, na base... Você consegue fazer pequenas mudanças, pequenos investimentos e ter um resultado muito incrível. Mas requer um esforço maior para chegar até ele, por exemplo, né? Exatamente. E também, do ponto de vista político, não é interessante. Não né? Claro que não. Porque essas crianças não votam, né? Mas o jovem vota. Então, é melhor você investir na universidade, do ponto de vista político, né? Que vai te dar um retorno ali de votos e tudo mais, do que investir na base. Então, essa é a história do nosso país, né? De por que muitas vezes esses investimentos eles não são dedicados e alocados no lugar que deveriam ser. E, obviamente, tem outros fatores, né? Tem muitos outros problemas. Eles sabem que também a verdade realmente liberta a pessoa. Quanto mais você investir numa educação que seja primária, você está ensinando o que é realmente uma política pública. As escolas nem falam sobre o que é política. Quem dirá o que é fazer política pública? É isso. Então, assim, esse é o panorama. Depois que eu me formei no IME, já dentro do IME eu já fui me apaixonando pela física, né? Eu sempre fui então não surgiu. Onde surgiu essa ideia de, olha, é por aqui o caminho que eu quero ir, pela astronomia, vou focar nisso aqui, a minha trajetória vai ser essa? Lá atrás, quando eu fiz a Olimpíada da Astronomia, a Olimpíada de Astronomia digamos assim, um concurso de ensino médio, né? Ele não é universitário. Então foi antes do IME. Foi antes do IME. Ok. Certo. Então eu já tinha essa paixão lá atrás. Eu optei pelo IME pela realidade do Brasil, porque eu falei, bom, carreira de referência, né? E referência, e a carreira de engenharia, eu já tinha essa... fui uma criança muito precoce nesse sentido. Eu pensava muito nisso. Conseguia brincar, se divertir? Conseguia. Porque é uma pergunta que me gera muita curiosidade. Do tipo, como é que a pessoa fala 5 línguas, estuda, foi pro IME, astronomia, fez tudo. Não, veio depois, né? Mas na infância, sim. Eu tive uma boa infância. É só para dizer que realmente que dá para você consegue ter uma infância e estudar ao mesmo tempo. Dá para se fazer. Exatamente. E lá eu tive muito isso aqui. Eu vou fazer o IME, depois eu vou fazer mestrado, doutorado. Então, estudo eu tinha planejado no meu 9º ano. Né? Então foi uma coisa muito precoce. A tua família também já vinha com essas referências educacionais? Não. Não tinha base, então, para isso? Eu acho que eu sou o primeiro doutor. Agora tem mais doutores dos meus primos e tal. Tem umas primas que são doutoras também, mestres, né? Mas daquela época, da minha geração mesmo ali, dos primos, eu sou o primeiro doutor da família. Né? Então, assim, isso é uma realidade muito cruel, né? Do ponto de vista educacional, com a região norte e com o Brasil mesmo, né? Que é uma realidade de muitas famílias, né? Que às vezes demora-se gerações para você ter uma pessoa da tua família que tenha um grau de instrução um pouco melhor. O que dificulta também a evolução financeira, né? A mudança da estrutura familiar. Exatamente, a progressão vertical, né? na escalada social. Então, então isso não veio da minha família, mas veio uma importância do estudo. Minha mãe sempre colocou o estudo como a coisa mais importante. Ela tem estudos, tem formação? Sua mãe? Ela foi até o ensino médio como contabilista. Ela fez escola técnica em contabilidade. Depois ela fez a vida toda dela
como técnico, né? Então, assim, ela tinha essa necessidade de me mostrar que, olha, a gente é pobre. O valor do estudo, da educação. Então, né, o único jeito da gente melhorar, mudar isso é estudando. Eu insisto muito nisso na minha família, falando muito sobre isso. É o caminho da transformação. Não adianta. É muito divertido você comer salgadinho, beber uma cerveja, tomar um refrigerante, sair pra ouvir música. É muito divertido, mas isso não muda a tua geração. Exato. E você fica como reflexo para quem vem atrás de você, como teus filhos, por exemplo. Se o seu filho vê que ele tem uma mãe que é estudiosa, ou às vezes nem é estudiosa pela falta de oportunidade, como foi o caso da minha, que a minha saiu de Minas Gerais, do interior de Minas, para trabalhar no Rio de Janeiro. Minha mãe tem até a 4ª série antigamente. Mas a minha mãe, ela trouxe pra gente essa visão da sua mãe, mas de uma outra ótica, né? A minha mãe não teve a educação na questão de ensino, mas a minha mãe, ela sempre foi muito determinada. Então, ela sempre passou isso pra gente, olha, eu estou aqui, eu vou me dedicar por esse ponto aqui, mas falta uma aula pra tu ver. É isso. A coça que minha mãe dava na gente, a surra que a gente levava. Mas eu lembro do dia que eu tirei 8 numa prova, assim, eu cheguei a falar com a minha tia, eu falei, tia, ó, vou mostrar o boletim aqui pra minha mãe, assim, tô com medo. Ela, deixa eu ver, o que é? Tem nada aqui. 8. 10, 10, 10, 8. Aí, 8 aqui, saiu esse 8 aqui. A preocupação, o medo, né? Da criança. Eu adorava, porque eu queria no final do ano que minha mãe fosse chamada à escola. Minha mãe nunca tinha que ir ao colégio, nunca tinha que ir. Por problemas, mas eu gostava porque todas as vezes, claro que daí da 5ª série em diante, eu comecei a ver que o reconhecimento dos meus professores, principalmente eu costumo brincar e lembrar de uma professora que era Maria Heloísa, era Heloísa Helena o nome dela, Heloísa Helena, inclusive encontrei-a na Igreja Católica quando fui ao Brasil, fui até ela estava lá na igreja fazendo a leitura, fui até ela e falei, professora, é claro que a senhora não vai lembrar de mim, mas eu queria muito te dar um abraço, agradecer, porque ela entrava na sala de aula e ela era engraçada porque ela vinha com o cabelo naquela época, tinha aqueles cabelos, né, formados, tipo de laquê, e ela tinha uma postura e exigia muito isso dos alunos, né, a postura e o principal que eu carrego pra minha vida inteira, a dicção dela que era impecável, que era incrível. Então, com isso daí, quando você passa pelo caminho, encontra pessoas que também têm essa visão, né, os seus mestres, os seus líderes, também mudam a tua história de uma maneira para sempre. O professor, a profissão de professor, ela é uma profissão muito grata nesse sentido, né? E eu acho que pouca gente entende que um professor nasce por outro professor. Um aluno que olha e fala, cara, quero ser isso aí. Foi o que aconteceu comigo. Eu olhava para esse Daniel Lavoura, né? Eu já falei isso para ele N vezes. Eu falei, cara, valeu, Daniel. Eu quero ser isso daí, eu quero ajudar da forma que ele ajuda até mais, né? Então E é incrível porque é uma coisa automática. Eu já pesquisei isso com muitos professores, né? Que depois eu me tornei diretor de escola, né? Então também tive professores, né, para coordenar. E eu conversava muito com eles e perguntava, cara, como é que quando você entra na primeira vez, o que te vem na cabeça quando você deu a tua primeira aula ali? Primeira vez que eu piso numa sala de aula para dar aula, a primeira vez o que me vem é meu melhor professor. Então a gente tende a copiar, a imitar mais uma vez, o nosso isso aí, melhor professor ali na nossa primeira aula. Depois a gente cria a nossa personalidade. Claro. Né? A gente vai criando a nossa... Mas naquela primeira aula você não tem nenhuma referência. Então, você, cara, o que eu vou fazer? Eu vou fazer igual ao meu melhor professor. Tá aí, e inclusive, isso vem na nossa cabeça. Tá aí, inclusive, o que as pessoas falam da referência, né? Uma vez até conversamos sobre isso. Que as pessoas falam, você é a média das 5 pessoas, mas porque o cérebro tende a copiar. É isso. E se você anda com pessoas de renome, pessoas que são esforçadas, né? É exatamente isso. Então, assim, a minha carreira foi muito feliz porque aconteceu de eu ser professor, apesar de eu gostar, e só depois que eu já estava atuando é que eu fiz essa reflexão. Falei, nossa, mas era para eu estar aqui mesmo. Eu não me imaginava aqui, mas ao mesmo tempo as coisas aconteciam e eu nem percebia que estava me conduzindo para aquela profissão. E depois as pessoas falaram, não, mas você faz bem isso. Eu falei, bom, se as pessoas gostam do que eu faço e eu gosto de estar aqui, por que não? Tô no caminho certo. Por que não? Por que não seguir? Então fui seguindo e em todo momento da minha vida eu sempre atuei. Às vezes eu trabalhava em 2 ou 3 coisas, mas uma delas era professor, sempre.
Eu posso estar criando uma empresa, mas eu estou dando aula. Eu posso estar trabalhando em um outro setor, fazendo pesquisa, mas eu estou dando aula. Então, acho que isso não consegue mais sair de mim. Eu já tentei, juro para você que às vezes já tentei, mas não consegue. Volta, é maior do que você quando realmente mas eu acho muito incrível. O cara... aquilo que você quer, é aquilo. Eu acho muito incrível. O cara que dá aula, né, que ensina, é brilhante, é incrível. É realmente gratificante, né? Transformar o caminho, né, de uma pessoa ou indicar o caminho, né? Eu não costumo dizer que a gente tem muito poderes, digamos assim, na vida das pessoas. Mas eu acho que mostrar coisas novas, caminhos novos, oportunidades é muito legal, é muito bacana. E mesmo que a pessoa não escolha, né, mesmo que ela tenha seu livre-arbítrio ali de escolher, mas você sente como você fez o seu trabalho. Olha, eu coloquei aqui as possibilidades, agora é com ele, né? E tu pode dizer que o Brasil deu certo para você, pro Marco? Deu sim. O Brasil ele tem... Eu tenho muitas críticas, né, dentro da minha área, claro, né? Eu acho que a gente não precisa nem falar, né, que são muito latentes, patentes também, principalmente em questão de reconhecimento, né? Há países que reconhecem mais o professor. Não estou falando só financeiramente, tá? Estou falando também da posição desse profissional na sociedade. A China, por exemplo, tem um posicionamento com o professor que é absurdo. Você fala que é professor, você tem regalias assim na sociedade absurdas. A forma como as pessoas se referem a você depois que você fala que é professor muda completamente. Completamente. Né? Aqui na Europa, alguns países também têm um reconhecimento, mas acaba sendo um pouco mais financeiro. Eu acho que essa questão da sociedade realmente eu consegui ver mais na China de diferença. E eu acho que o Brasil ele tem essa condição. Se você perguntar para uma pessoa, elas vão falar, não, o professor é importante, mas na hora que os professores precisam dessas pessoas, as pessoas não vão à luta, né? Não lutam pela causa deles, né? Então, o professor ele é um elemento que se sente muito sozinho na sociedade. Ele tem que lutar por si só, ele tem que brigar pelas suas conquistas, ele tem que ir lá, porque a sociedade ela acha legal, é bacana, mas na hora de defender, eu vejo que não há uma defesa como em outros países acontece. Então, eu acho que essa é uma crítica que a gente precisa pensar como povo brasileiro, de que se realmente eu estou do lado do professor, eu tenho que estar do lado dele nos momentos difíceis e nos momentos felizes também, né? E dentro de uma escola a gente vê muito isso, né? Na direção da escola tem horas que entravam pais ali para reclamar, daí um minuto depois vinha alguém, pô, parabéns aí pelo trabalho. É um contraste, né? Uma maluquice ali acontecendo, que é um reflexo do que é realmente a educação dentro do país, né? Ela tem esses contrastes, esses altos e baixos. E o Brasil também é muito grande, né? A gente não pode esquecer disso, que ele tem um regionalismo. Então, como tudo... vou te dar um exemplo. Eu trabalhei numa rede de ensino e era muito difícil a gente fazer um simulado nacional, porque Belém do Pará, no norte, as aulas começam muito cedo, em janeiro, porque em julho precisa ter pausa, porque o verão é absurdo. E lá no norte o verão é no meio, é em julho mesmo. É muito quente, né? Porque o clima já é mais parecido com aqui, tem uma condição atmosférica lá da região amazônica que acaba tornando o julho muito quente. Então a gente tem que parar em julho. Eu estive lá, misericórdia. Tem que parar em julho. Então tem que ser um pouco mais cedo, senão não termina o ano letivo. E no sul, as coisas só começam a acontecer em março. Então como que você consegue estipular uma data onde todo mundo tenha mais ou menos o mesmo conteúdo para fazer uma prova nacional, sendo que um correu mais, outro correu menos? Então é muito complicado. E isso é só para te dar um panorama de que existem muitos Brasis, né? Como o Darcy Ribeiro falava, né? Tem muitos Brasis e a gente precisa entender essa região. Eu não sei se um modelo unificado é tão bom assim. Talvez a gente precise de coisas mais regionais para resolver esse problema educacional no país,
com mais efetividade. Nós temos nossas medidas, as leis, as coisas mais regionais, mas eu acho que tem que ter políticas mais fortes para tentar diminuir essa diferença que existe por conta do tamanho do país, né? Aqui em Portugal a gente vê que é mais fácil. De norte a sul do país é muito pequeno, a gente consegue ter um padrão, consegue dar os mesmos livros, o mesmo material didático. Acho que isso facilita demais, assim. Eu também sou professor aqui, então eu também entendo o modelo educacional daqui. Aqui tu dá aula em que matéria? Aqui eu dou aula de física, química e matemática, né? E também são ensinos história. Públicos, privados? Em que segmento? Privados. Ok. E tem uma instituição que eu dou aula, que é uma organização não governamental, que é um instituto profissionalizante, né? Que é de fotografia, né? De arte. E isso é muito incrível, porque se você dá aula você tem uma escola de fotografia e tem que entender sobre luz, você tem que ter um professor de física para explicar, para dar aquela... Eu acho isso incrível. No Brasil, a gente daria um jeito de... professor de arte, dá essa aula aí de física, né? Vai fluir dessa forma que bota ele para falar. Eu acho que isso também é uma crítica que eu tenho aqui. E só quando a gente sai que a gente consegue ver, né? Fala assim, olha, não tem jeitinho, né? Precisa funcionar. Tem que ter um professor de física, então vamos contratar um professor de física. Tem que ter um professor de matemática, então vamos contratar um professor de matemática, né? Então, aqui funciona dessa forma. Então, eu faço física, química e matemática voltadas para essa profissão. Então, luz, som, né? Na química, os reagentes químicos das reações de revelação dos filmes, incrível. Coisas que às vezes a gente pensa, né? Fala assim, tá, mas aonde que a física vai estar presente na minha vida, por exemplo, quando eu for adulto? É isso. Tá aí. Tem coisas que são incríveis e você nem imagina, né? Porque você ainda não está nessa fase. Exatamente. E falando de Brasil, que deu certo, né? Tendo o Brasil dado certo, de onde surgiu essa ideia de você vir para Portugal? Como que foi esse passo imigratório? Doutorado na Universidade do Porto, né? Que é uma universidade incrível também, uma universidade renomada. Incrível. E o Instituto da Engenharia Física aqui, eles têm as áreas que eu sempre gostei, né? Tem astronomia. Que não tinha no Brasil? Tinha no Brasil, mas engenharia física era mais raro no Brasil. Agora tem um curso, acho que na USP. Teve um período, quando eu estava no Brasil, teve um período que ele abriu e depois ele fechou esse curso. Agora eu acho que voltou, não tenho muita certeza. Então, por conta dessa inconstância, eu falei, eu acho que não sei se o mercado quer ou absorve. Então, eu vou fazer isso lá. Só que, o que aconteceu? Minha ideia de vir era tentar resolver um problema que era o problema das queimadas em Portugal. Portugal tem um problema muito sério de queimadas. Sofre muito, todos os anos, E aí eu tive uma ideia, né, para resolver isso, um projeto eu construí, entreguei para a universidade, eles olharam, viram que é ok. E também mergulhei de cabeça nessa questão da sustentabilidade. Porque eu encontrei uma pessoa na universidade que passou mais ou menos pelo que eu estava sentindo na época. Ela era cosmóloga, ou seja, de uma área completamente diferente. Eu também era da área nuclear. E pensei, bom, eu posso ficar no meu mundinho, continuar pesquisando. Assim como ela também poderia ficar na cosmologia, mas aí eu pensei, poxa, eu acho que eu não vou ficar muito contente se eu não entregar um pouquinho do que eu sei para tentar resolver esse problema do meio ambiente, esse problema do aquecimento global. Então, deixa eu gastar um pouquinho dos meus anos aqui com alguma contribuição para isso, tentar resolver isso de alguma maneira, para eu também me sentir útil, digamos assim, para a sociedade. Claro, faz parte do processo de crescimento, então, desenvolvimento. Assim, porque é muito legal saber sobre os planetas, é muito legal cosmologia, é muito legal tudo, mas vai acabar se o mundo acabar. Assim, se o planeta aquecer, vai todo mundo morrer, não vai adiantar mais nada, né? Então, eu tenho essa visão mais pragmática. Eu sou cientista, mas eu também, a minha veia de engenheiro, que é de mais prático, ela às vezes fala muito alto na minha vida. Eu quero conhecimento, mas eu não quero conhecimento para ter. Eu quero conhecimento para construir, para fazer algo, entregar algo para a sociedade. Então, a minha luta sempre é construir coisas, pensar em uma solução. Eu me incomodo se eu vejo uma coisa aqui que eu falo, isso aqui podia botar um negócio aqui para segurar tal. Eu me incomodo, eu sempre estou olhando
uma coisa e falando ali, podia funcionar dessa forma melhor. A minha mente está sempre maquinando soluções. Eu acho que essa é a mente entre aspas, do crítico positivo, porque mais importante que as críticas são as sugestões, né? As orientações, as soluções para o que você quer. Então, às vezes eu olho aqui que está faltando um negócio ali, eu só faço a crítica. Deixa. Não, eu estou buscando ali uma solução. Exatamente. Esse projeto fluiu, funcionou? Ele está fluindo, só que a realidade de Portugal é muito complexa, né? Questão de investimento mesmo, né? Tu acha que é baixo, que não é tão... Bolsas não há, né? Então é muito difícil, você tem que trabalhar muito e aí o teu tempo de pesquisa fica muito reduzido, então a velocidade com que eu gostaria de estar desenvolvendo isso está mais baixa do que eu gostaria. Mas eu estou na Europa, e a Europa, o bom da Europa é que não existe só aquele país para você fazer a pesquisa, você tem uma solução rápida de migrar de um lugar para o outro, entrar em contato com outros institutos, porque tudo é muito integrado, né, dentro do bloco da União Europeia. Então, eu envio projetos para outro país, o cara vai ler lá, vai ver se, gostei, vem para cá, vem trabalhar aqui. Então, estou nesse processo de entender para onde eu vou, para um lugar onde eu consiga terminar, né, fazer aquilo realmente acontecer, porque Portugal realmente está enfrentando alguns problemas de ordem econômica dentro da sociedade, do país como um todo, que está afetando muitos setores da sociedade, inclusive a pesquisa, né? Então, é esse momento que tá acontecendo agora na minha vida. E como é que está o desenvolvimento na Universidade do Porto? Como é que está esse projeto? O projeto da Universidade do Porto é um projeto de recolha de energia, né? Então, a ideia é construir um sistema de recolha de energia de um vento de baixa velocidade com membrana magnética. Então, basicamente, só para não ficar muito técnico, né? Existe o sistema de recolha normal de energia eólica, que são aquelas palhetas, as hélices grandes nós temos que muito a gente aqui, conhece, que é muito né? comum, que tem muito né? aqui, no Brasil também tem, né? Mas que, se vocês perceberem, vocês vão ver que essa energia está instalada em lugares que precisam de um vento de alta velocidade, como o mar, o alto de uma montanha. Isso não é compatível com a agricultura. Na agricultura não dá para ter um lugar com vento muito forte, porque a agricultura não combina, né, com um vento muito forte. Então, eu preciso de um sistema de recolha de energia eólica com velocidade mais baixa. E é esse sistema que eu tenho trabalhado, né? Então, eu cria um dispositivo que causa uma turbulência quando o vento baixa, ele faz uma turbulência, a membrana vibra e recolhe a energia dessa pequena turbulência que acontece. E aí isso gera uma energia suficiente, por exemplo, para abastecer sistemas de detecção, detetores que eu posso colocar no campo para medir pressão, temperatura, gases de efeito estufa, né? Porque esses sensores, esses detetores, eles precisam ser alimentados por alguma forma de energia. E que não dá para ir lá sempre, não tem como. Exatamente. E hoje a que mais usada é a solar, só que a solar funciona no Brasil, porque o Brasil tem um baita potencial solar, mas a Europa não é assim, né? Tem lugares que tem muito sol, mas tem lugares que tem pouco sol. Sim, sim. Então, eu preciso de outras formas de energia para conseguir abastecer, né? Então, esse é uma ideia. Só que, cara, isso aí, uma das ideias, tem muitas outras. E é por isso tem incentivo para isso aqui? Tem bastante incentivo. A Espanha, por exemplo, está muito, muito à frente em tecnologias dentro do campo e sustentabilidade. O último pacote de investimento dentro da área de ciência, né, a maior parcela é para tanto inteligência artificial quanto sustentabilidade. Projetos que têm as duas coisas, tem muito investimento, né? Então, que é exatamente o meu projeto. Ele tem inteligência artificial também, porque eu vou precisar utilizar isso para fazer a modelagem, né, do meu dispositivo, né? Ele também vai ter uma integração de comunicação entre esses dispositivos em diferentes detetores, que eu vou usar a inteligência artificial também para fazer isso. Então, a sustentabilidade com a inteligência artificial estão junto. Eu acho que a inteligência artificial também vem contribuindo muito para essa evolução, muito, né? Muito. É uma melhoria significativa. Acho que avançou muito nas pesquisas, nos resultados.
Sim, ela bem usada, né? Ela usada para esse fim, ela funciona bastante. Agora, é claro, a inteligência artificial as pessoas não sabem às vezes, mas ela também tem um impacto ambiental, né? Como é que é esse impacto? Toda vez que você faz uma pergunta no ChatGPT, assim, por isso que eu não gosto de usar muito para besteira, né? Tem gente que está usando direto. Tem pessoa que passa a noite conversando com o ChatGPT. Qual o perfume que eu vou usar? Exatamente. No ChatGPT. Meu namorado me falou isso. O que ele quis dizer com aquilo? A pessoa está com preguiça de pensar. Exatamente. De analisar. Então, assim, não use se você realmente não tem uma grande questão. Por quê? Porque o que está por trás da inteligência artificial é o impacto ambiental da água que é utilizada para arrefecer os sistemas de processamento, que são os parques dos data centers, né? Então, esses data centers eles precisam usar muita água para refrigerar as máquinas que processam essa informação. Então, essa água ela acaba tendo esse impacto. Eu preciso de um lugar para instalar esse data center que vai gerar que vai precisar de uma alta carga de energia. Há estudos aí mostrando que os data centers consomem equivalente às vezes a cidades pequenas ali em volta. Então é muito gasto energético e muito impacto. Então é uma coisa que está a se pensar, né? Tipo, a inteligência artificial ajuda a gente de um lado, mas ela também varre a poeira para baixo do tapete, porque ela também está poluindo lá do outro lado. Então, como é que a gente vai lidar com isso se todo mundo realmente começar a usar em massa, né? É uma grande questão dentro da área de sustentabilidade. E isso tem projetos que resolvem parte desse problema, tem projetos que são realmente sustentáveis, né, dentro de inteligência artificial. Ô Marco, tu precisou validar diploma para vir para cá? Tu precisou, quando saiu do Brasil para Portugal, tu veio direto para Portugal, certo? Uhum. Para a Universidade do Sim. Porto. Tu precisou validar para exercer a atividade? Como é que foi esse trajeto? Assim, eu fiz a validação do meu mestrado. Demorou para sair? Não, porque foi o seguinte, o da graduação eu ainda não fiz. Eu fiz o do mestrado por quê? Porque existia uma regra que era o seguinte: se durante o tempo que você fez seu mestrado no Brasil, o seu mestrado era nota CAPES 6 ou 7, né? Nota CAPES vai de 0 a 7, né? Uhum. De 1 a 7. Se o teu curso era 6 ou 7 na época que você fez, ele entra em validação automática aqui, em Portugal. Que significa você pagar menos e em um mês sai. O meu demorou isso, mais ou menos um mês. Então, eu fiz logo o do mestrado. Na graduação não tem isso. Mas agora parece que entrou uma nova regra que está querendo validar automaticamente. Eu vi que tem algumas coisas mas eu não sei se é para o diploma de graduação. Eu acho que é mais baixo. É lá para o ensino médio. Exatamente. Eu vi algumas questões voltadas mais para o médio, ali para o 12º ano. Então, de graduação ainda não precisei, porque também eu não atuo como engenheiro, né? O meu de graduação é engenharia química, é o do IME. E aqui na Europa, normalmente, eles pedem o último, né? O penúltimo, no máximo ali. Então, eu fiz até o do mestrado. Então, assim, foi super tranquilo entrar no site do DGS, lá escolher a universidade que você quer, mandar os documentos e esperar, pagar, né, claro. E esperar o prazo que eles te dão lá. Então, não tive muita dificuldade com a equivalência, né? Já tenho o documento que é da Universidade do Porto. Como agora, para todos os fins, eu sou mestre em física da Universidade do Porto. Apesar de ter o diploma no Brasil, mas a equivalência ela te dá essa questão. É como se a União Europeia ela precisasse de uma universidade europeia para te validar, né? Isso eu acho que é por esse caminho. Mais eles ou menos precisam, exatamente. E tu considera que Portugal foi uma virada de chave, abertura de novos caminhos ou um aperfeiçoamento? Como é que o Marco Vieira hoje vê as consequências de ter feito o processo migratório? Olha, eu acho que é o seguinte: cada pessoa tem uma experiência de imigração, né? Às vezes, a pessoa que fez exatamente o que você fez, eu vim para o curso de mestrado ou de doutorado na Universidade do Porto, ela vai ter uma percepção.
meu julgamento, digamos assim, é que sim, valeu muito a pena. Eu acho que vale muito a pena você sair do seu país e olhar ele de fora. Isso te torna um pouco mais brasileiro, né? Isso acho que é uma coisa muito ouvida, né, da boca dos imigrantes, né? Quando você sai, parece que você fica mais patriota, né? No melhor sentido dessa palavra. E também você acaba olhando para alguns problemas que você achava que era muito, muito crítico no país, por estar imerso nele, mas quando você vai para fora, você fala, isso aí não é tão ruim. E outros que você não via, você fala, nossa, isso aqui podia ser assim, é muito mais grave. Se eu fosse brigar por alguma coisa no Brasil, com certeza eu brigaria por coisas diferentes das quais eu brigava quando eu estava morando no Brasil. Exato. Né? Então, hoje a gente tem essa dimensão. Quando a gente sai e olhar de fora, te dá essa dimensão. E também te dá uma dimensão, principalmente ser Portugal, dessa relação que o Brasil tem com Portugal, que eu acho uma coisa que só quem veio para cá consegue compreender. A África também é uma coisa que eu gostei muito de estar aqui em Portugal, porque a África aqui em Portugal está viva. Ela está junto com... São pessoas que você trabalha junto com pessoas que vêm da África. Você tem amigos africanos, você tem pessoas que você sai, que conhece pessoas que são da África. Isso é muito legal. No Brasil, a África está mais ancestral, está nos nossos antepassados, está na nossa cultura, mas a gente não tem muito fluxo migratório hoje lá, então é muito mais difícil você encontrar alguém que é realmente imigrado da África no Brasil. É muito mais difícil. E eu gosto muito desse contato com a África, porque a África faz parte do Brasil. Eu tenho absoluta certeza que a alegria do brasileiro vem da África. Depois que você conhece os africanos, você sabe que a alegria do brasileiro vem da África. Não tem como você não perceber isso. E é uma coisa que a gente achava que era muito nossa. O brasileiro é alegre, mas não cultura, né? É uma mistura que veio, uma coisa que foi incorporando no processo de construção histórica e que eu acho isso muito incrível, que só saindo que a gente consegue ter essa percepção de que como que todos esses fluxos migratórios dentro do nosso território, lá no Brasil, contribuiu para fazer o brasileiro ser quem ele é, ter a cultura que tem, né, nos diferentes estados, né, na forma. Então, acho a África aqui em Portugal um grande ganho, né, de eu ter vindo para cá, de ter me aproximado mais, por mais que eu não tenha uma conexão mais, mas o meu país tem. Eu acho isso muito importante das pessoas saberem, das pessoas se conectarem com a história do seu próprio país. Né? E a África ela é muito importante na nossa história. De fato, eu sinto uma diferença muito grande mesmo. Quando eu me relaciono com pessoas desse continente, quando eu faço uma comparação com o nosso país mesmo, eu vejo de fato uma diferença no entusiasmo, na animosidade, é significativo. O Brasil é um país muito miscigenado, né? Um país que tem diversas culturas, raças, pessoas, então acaba-se por ser um país... Eu amo o Brasil, é incrível, mas acredito também que Portugal foi um país que me acolheu muito bem também. Sim. Foi um país em que eu aprendi muito aqui, estou aqui há 8 anos, aprendi muito, continuo aprendendo e é muito gratificante. Agora, uma coisa que eu observo muito, isso de uma forma muito crítica, são realmente as escolas, né? Porque eu comparo muito, inclusive, a preocupação que existe aqui, é uma preocupação muito grande com o desenvolvimento das pessoas que passam por ali. E você, na condição de docente, o que você vê entre esses dois universos, né, de diferentes, de tão... Todos os meus amigos do Brasil... eu estava super curioso, estava só esperando a chance. Todos os meus amigos do Brasil perguntam a mesma coisa, né? Os professores com que eu trabalhei. E existem muitas similaridades e também existem muitas diferenças. Sim. Eu vejo assim, o problema do ensino básico do Brasil, ele tenta ser corrigido nos anos do ensino médio. Então, por isso, o nosso ensino médio ele é muito mais potente. Ele é condensado. É como se, olha, agora vocês têm que aprender tudo porque o vestibular está aí.
né? Isso é um pouco mal, porque a gente precisava espalhar um pouco mais pelo resto da grade. Teoricamente é espalhado, mas na prática não é. Porque como o aluno vem carregando deficiência de ano após ano, ele acaba tendo que ser consertado essas deficiências no ensino médio, né? Em Portugal não é assim. Porque ainda existe algumas estruturas que conseguem te dar uma medida. Por exemplo, no 9º ano, eles fazem um exame. Eles chamam de... esqueci o nome agora. É como se fosse um... É um teste que não vale a nota para exame nacional, né? Uhum. Mas é um exame para verificar se os conceitos do final do ensino fundamental foram bem absorvidos pelos alunos. E como não tem esse caráter pesado de avaliação, os alunos vão e fazem de uma forma verdadeira. Eles vão lá, fazem o que eles sabem e vão embora. Eu cheguei a ver algo assim no Brasil também. Só que o que o governo pega isso e vê, bom, eles estão com a deficiência aqui, então vamos fazer o modelo caminhar para ajeitar isso aqui. Para impedir de que isso seja avançado ali para o final do K12, né, que a gente chama, né? Então, há essas medidas. E o ensino médio aqui, que é o secundário que eles chamam, ele tem exames fracionados em que a nota que você tira nesse exame, ela contribui para o exame nacional, que seria o Enem, né? O equivalente ao nosso Enem, sim, de 50% a 60%, depende da universidade. Olha. Então, o que você fez na escola conta 50% da tua nota do exame. Não é só uma prova, um dia de prova que vai definir se você vai entrar na universidade ou não. É tudo o que você fez durante todos os anos da escola. Não sabia dessa isso conta metodologia. Isso conta um ponto, né? Tem uma porcentagem. E a universidade, ela basicamente escolhe, né? Ela vê assim, olha, eu quero que 60% da escola, ou não, 40% da escola, 60% do exame. Ela tem uma flexibilidade ali de escolher uma porcentagem. A maioria é 50-50, mas tem algumas que são 60%. Então, isso é uma coisa interessante. O que eu acho que não funciona bem aqui e que a gente se livrou no Brasil foi do novo ensino médio, que é a tal das trilhas. Então, aqui eles têm as trilhas. Então, o que acontece? O aluno, no final do 9º, ele escolhe se ele vai ir para a trilha de ciências exatas, matemática, não sei o que mais, humanas, tal. Eu acho isso mais eficaz? Eu acho isso ruim, porque ele é muito imaturo para fazer essa decisão. E o que acaba acontecendo é que alguns alunos, no meio, falam assim, eu acho que eu errei. Queria ir para humanas. Aí ele tem que perder o 10º ano. Ele volta lá para o início do 10º. Não consegue aproveitar, não. Não, porque é diferente. A trilha é diferente. Ele aproveita alguma coisa ou outra, mas ele vai ter que voltar. Isso implica em que alguns alunos eles falam, não vou voltar, não. Vou seguir esse negócio. Vou continuar aqui com uma coisa que não tem nada a ver. Coisa que não tem nada a ver com... Aí entra na universidade assim já... Tá entendendo? Então, isso é ruim, né? Ao mesmo tempo que no Brasil, apesar de nós não termos isso, nós também não temos muita orientação para esses alunos escolherem bem no Enem, né? Eles acabam escolhendo por facilidade, né? Porque como a formação ela tem deficiências, o aluno chega no Enem e fala, pelo amor de Deus, que eu passe alguma coisa, né? E aí existe um grupo, claro, né, gente? Existe um grupo seleto de alunos, né, que vem se preparando para medicina, direito, claro, que são os mais difíceis de entrar, e aí fica à mercê de um elitismo, de cursinhos, de preparação, que só quem tem dinheiro, quem vai conseguir pagar, que vai conseguir ter aquele acesso. Se não forem as políticas públicas de criar mecanismos para que pessoas que não têm essa condição tenham acesso, a gente ficaria completamente refém desse elitismo, né? Que já estamos, de certa forma, né? Mas, então,
também há problemas nesse modelo, sabe? Então, essas são as diferenças. Agora, uma coisa que eu gosto, mas que não tem a ver tanto com disciplinas aqui, é a forma como a criança é tratada aqui em Portugal. Ela tem uma coisa que é super importante, que o Brasil, infelizmente, não tem, que é a autonomia. A primeira escola que eu dei aula para criança, dei o primeiro intervalo, uma criança do 5º ano, veio assim, falou, professor, eu vou ali no café, tá? Comprar o meu lanche. Eu disse, não. Você não pode sair daqui, você não pode sair daqui. Você vai sair da escola. Vai sentar. Aí ele me olhou com uma cara assim, como assim, professor? O que eu fiz? Eu não posso sair. Eu disse, não, você tá na escola, você não pode sair. Aí, não, mas a gente pode sair aqui. Aí, não, peraí. Aí chamei o inspetor, disse, segura que a turma que eu vou falar com a coordenação. Aí a coordenadora falou, não, eles podem ir, só quem não pode sair é esse aqui que a mãe falou que não pode, mas que ele traz o lanche. Eu disse, como assim você deixa a criança de 10 anos? Eles vão. Aí eu não confiei, né? Eu deixei eles irem. É a cultura, né? Mas eu fui atrás. Eu fui atrás de longe, assim, deixei eles irem e fui acompanhando, assim, deixei eles irem. Vão no café, fazem a compra, conferem o troco, comem, lancham, olham o horário, voltam e tá tudo bem. Agora, por que isso, né? É possível? Porque o país não tem um nível de criminalidade, não tem alguém que vai sequestrar o teu filho aqui no meio do caminho. A sociedade tem um comportamento de cuidar. Porque no café que eu fui, o cara já olhou, né? O dono lá já olhou. Ele sabe que é a Maria, que é a Joana. Quem é esse cara que tá aí? Ficou olhando quem está. Aí ele veio, me chamou e falou, você é professor? Eu disse, tá bom. Entendeu? Claro. Tá todo mundo cuidando, de alguma maneira, da sociedade. Isso é muito As triste pessoas pra gente, sabem. O que era pra ser algo tão natural pra gente se tornar algo muito... por exemplo, a gente falar assim, caramba, lá eu ando com o vidro do carro aberto. Mas isso é natural, tem que ser assim, né? E aí você olha para os outros países que também têm um grau de desenvolvimento educacional, você vê que as crianças também têm autonomia. Claro. Então a autonomia é uma coisa muito importante que impacta muito. Por quê? Porque essa criança, eu vou dar um trabalho para ela vai ficar ali concentrada, vai fazer quando der 15 minutos, que é quando eles estavam muito agitados, assim, eu falei, gente, tem que terminar em 15 minutos. Aí, silêncio total, eles... Tá aqui. E na universidade é igualzinho, porque o professor, gente, falta 30 minutos, em 15 minutos vocês precisam acabar. Exatamente. É assim. Então, eles têm essa condição. É claro que criança é criança em qualquer lugar do mundo. Vai ter o bagunceiro, vai ter quem não tem uma boa educação. É normal. Mas tem aspectos que são adquiridos com esse comportamento que são muito importantes para o desenvolvimento que impacta em todas as disciplinas, né? E na vida profissional, nas decisões. Essa criança ela toma decisões com mais facilidade, ela resolve seus problemas, né, com mais facilidade. Ela perde a dependência muito rápida dos pais. Ela não precisa ficar muito dependente ali do pai. Isso, para a educação, é muito importante, né? Que ela consiga andar com suas próprias pernas. Ela fica menos tempo na bicicleta com rodinha. Né? Ela já anda com suas próprias pernas, né? Com seus próprios meios. Então, isso eu acho incrível o que eles fazem. E ainda se tem um respeito, né? Que é uma coisa que os meus amigos do Brasil, né, os professores, têm criticado muito. Falando isso aqui se perdeu o respeito pelo professor. Várias cenas são horrendas, assim, de respeito com o professor dentro de sala de aula. Isso lastimáveis, às vezes. Principalmente hoje em dia que tudo se liga no telefone, o telemóvel filma. Exatamente. Eu vejo cenas que chegam a ser cenas bizarras. Alunos que são alunos de 12 anos, 13 anos, agredindo professora. E pior, às vezes, os pais que acabam indo à escola para poder endossar, para poder validar o comportamento do filho. Então, aqui ainda dá, se você fala assim, você tem uma autoridade,
O professor falou, gente, cuidado, o professor tá falando, vamos maneirar. Muito, Marco. Inclusive, na universidade que a gente vê que, mesmo sendo uma universidade, você acaba por ter ali um pouco mais de liberdade, né? Por exemplo, eu não preciso avisar a minha professora que eu vou ao bar comprar alguma coisa. Mas o respeito, né? O carinho, o compromisso com quem está ali falando é tão grande, e eu vejo isso justamente na cultura deles. Sim. Porque muitas das vezes, por normas no Brasil, o professor está ali falando, às vezes levanta, bate porta, sai, volta. Aquilo eu fico indignado de ver cenários como esse. Mas infelizmente essa comparação é muito triste, né? Então essa é uma das diferenças assim que eu acho mais relevante, que é você porque eu não estou falando de disciplina, porque grade curricular tem uma coisa outra diferente. Tem matemática, que eles têm uma coisa que eu acho muito legal, que é a MEX, né, que é a matemática aplicada a ciências sociais. Então, o pessoal de humanas, né, aqui resolveram. Tem uma matemática mais suave, que na verdade não é tão suave. É uma matemática que ela envolve estatística, ela envolve coisas que são mais do métier, digamos, de quem vai fazer humanas, que é como interpretar um gráfico, como saber o resultado de uma eleição, né? Porque aqui na Europa tem vários tipos de contagem de eleição, não é só voto total, tem vários tipos, tem vários métodos de contagem de voto. Então, eles têm que aprender todos esses, porque sabe lá para onde a criança vai morar. Então, ela precisa aprender tudo isso. Então, tem uma matemática separadinha ali, que é a MEX, só para quem vai para ciências sociais. E aí tem a matemática A, que é para quem vai para matemática mesmo, física e tal. Então, essas soluções eu acho que caberia no Brasil, sabe? Você conseguir separar. Eu sinto que o exame nacional é muito mais suave para eles. São poucas horas de prova, menos disciplina, uma disciplina por dia. Né? E você já fez no ano anterior as disciplinas específicas, então não fica aquele 4 horas e meia de prova com 90 questões no Enem. Isso é um absurdo. Parece que é justamente para reprovar. Para reprovar. E além de ser um processo que a neurociência já mostrou que não funciona, que não dá certo. Mas, enfim, e aqui não. E aí, na véspera, você sente que eles estão muito tranquilos. Você conversa com ele, você não sente aquela tensão que quando você conversar com um aluno lá do Brasil que está à véspera do Enem, você sentia a tensão. Você no movimento das mãos, no gestuário, no pensar na palavra, no falar, preocupação, se eu esquecer carteira. E aqui não, aqui é super de boa, é mais tranquilo. Por quê? Porque não está valendo tudo, tem 50% já garantido da minha nota para trás, eu só vou conquistar o outro 50% e eu não tenho que fazer tudo no mesmo dia. Exato. Eu tenho uma tranquilidade de focar só em matemática, depois só em português, depois só... Então, isso eu acho que são modelos... É óbvio que o Brasil tem um grande desafio de ser gigante. Aqui em Portugal eu consigo fazer isso porque o país é menor e tem... País pequeno tem problema de país pequeno, país grande tem problema de país grande, né? Mas eu também acredito muito que está nas mãos de quem a gente elege. Exatamente. Para poder mitigar isso. Ao mesmo tempo, a gente olha para esses modelos e eu acho que tinha que ter alguém pensando e falar assim, como que eu consigo trazer isso e adaptar para que o nosso estudante brasileiro, né, tivesse uma melhor qualidade de exame e que funcionasse melhor, fosse mais justo, digamos assim, Exatamente. Dentro da realidade nacional. Né? Você perde muito. Às vezes perde o foco, inclusive, do trabalho. Às vezes eu vejo, por exemplo, o ministro da Educação, né, hipoteticamente falando, tá, gente? Às vezes eu vejo aqui o ministro da Educação rebatendo uma crítica no Instagram realizada por uma influenciadora. Meu Deus, o que é que aquilo vai contribuir para o papel e para o cargo dele? Não perde tempo ele não. Vai observar cenários como esse de evolução, de melhoria na educação do teu país, que esse é o teu papel, essa é a tua função. E falando em papel e função, uma coisa que eu observei aqui,
que é incrível é a gestão dos eletrônicos dentro das salas de aula. Como funcionam, como é respeitada a função, essa questão do controle, né? Do controle. Que é as crianças não entrarem na sala de aula com equipamentos eletrônicos. Como é que você tem visto isso? Cara, eu ia falar exatamente isso. Era o próximo tópico que eu ia falar, né? Porque a gente viu aqui essa implementação da lei. Exato. Antes não era, eu já estava dando aula aqui quando era permitido, e agora não é mais. Para você ver a seriedade, só para quem está em casa entender, foi implementada uma lei que proíbe a utilização de telemóveis, de telefone, do celular, né? Sim. Eu acho que no Brasil também foi, mas a forma como é aplicada foi muito diferente. Mas também tem a ver com isso que a gente estava conversando sobre... Cultura, educação. Exatamente. Eu achava que não ia dar certo. Eu falei, cara, eles não vão largar. E nas primeiras semanas foi a briga, né? Professor, isso aqui posso usar. Só que tem uma coisa muito, muito interessante, cara. Criança, ela gosta de criança. Então, quando você junta as crianças e joga uma bola no meio, acabou, o mundo acabou. Exato. Aí, 5 minutos atrás, estava brigando para jogar no celular. Agora está brigando para não acabar o intervalo, para continuar jogando bola. Exato. Eu fazendo qualquer outra brincadeira. Eu dei exemplo de bola, tá? Mas pode ser qualquer outra brincadeira, que eles brincam de várias coisas, né? O futebol é só uma das paixões nacionais, mas tem outros, que é outra diferença que tem no Brasil, né? O futebol é muito mais forte no Brasil em termos de... Do que outras atividades. Aqui tem o handebol, tem basquete, Tem brincadeira de vareta, eles joguinhos. Eles dividem muitas atenções nos esportes, mais que no Brasil. No Brasil a gente concentra muito em futebol e vôlei, assim, no máximo. Né? Aqui não. Mas nos jogos, ali, eles gostam de brincar. E aí eu sempre conversava com eles quando eles voltavam, eu falei, então, foi muito bom, né, o uso do celular, né? Aí eles, professor, a gente até esqueceu. Eu disse, claro. Nós não podemos ignorar o fato de que são crianças. Exato. De que são pessoas que ainda não conseguem discernir entre o que aquilo é bom ou ruim para eles. E a neurociência já explicou que isso faz muito mal. O quanto as pessoas estão ficando literalmente ignorantes, né? Estão ficando burras, porque passam horas e horas ali scrollando aquilo, e às vezes eu olho e vejo crianças que já conseguem negociar através... Quando eu digo crianças, são bebês. E quando eu digo conheço, é porque eu convivo, às vezes, com bebês que negociam como moeda de troca uma pirraça, não sabem nem falar ainda, mas sabem que a pirraça consegue dar acesso ao telefone, e o telefone ficam horas. O pai, a mãe, a família ficam livres porque a criança ficou associada àquele equipamento. E eu costumo dizer assim, nós adultos não sabemos ainda lidar. A gente não sabe lidar com o uso do telefone. A gente está entendendo o tempo, às vezes a gente passa tempo demais fazendo uma coisa no telefone que não deveria, né? E a criança, que nem tem o discernimento que a gente tem, como é que ela vai lidar com isso? Então, acho que é super importante a decisão de não ter. E eu vejo que eles têm respeitado muito. Então, hoje, toda sala de aula tem uma caixinha lá. Às vezes eu nem peço mais, porque eles mesmos já colocam. Automático, já colocam. É tipo o cinto de segurança, né? No Brasil, na década de 80, 90. Você tem que usar, aí multava no início. Depois, tinha que insistir para proteger a tua vida. Depois todo mundo começou a usar. Hoje ninguém é multado por não usar cinto, né? Porque muito difícil, muito raro. E a mesma coisa está acontecendo aqui com o telefone celular, né? Então, você tem a caixinha lá, ele coloca. Alguns ficam chateados. Professor... Não, só no intervalo. O intervalo pega, vai fazer o uso. Ou, às vezes, nem pega. Eles já combinam assim, vamos brincar de não sei o quê, já saem. E os telefones ficam tudo lá. Ali em cima. Tudo ali em cima. Claro, gente, que tem escolas que, dependendo da região, você tem Aí tudo é cultura, né? Tem uma cultura mais de uso, né? Que dependendo da classe social, também está ligado a isso, né? Algumas classes sociais têm o que fazer além do telemóvel, outras não têm acesso. Então, acaba sendo influenciado por isso, mas mesmo essas crianças, né, elas conseguem ter um tempo mais produtivo sem o equipamento. Então, acho que essas são as principais diferenças, né, em educação que eu vejo entre o Brasil e Portugal e alguns outros países da Europa que também utilizam da mesma metodologia, do mesmo sistema. Tu acredita que a educação te abriu
portas, e portas no sentido não só profissionais, claro que essas sem dúvidas, né? Quanto maior a qualificação, maiores são as portas que se abrem para você. Mas quando eu digo portas, é no sentido universal, global, conhecer novos países. Olha, se não fosse pela educação, talvez eu não teria conhecido a Rússia, por exemplo, né? Tu acha que a educação tem esse poder também de te levar a lugares que você talvez não pisaria se não fosse por ela? Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho assim que não só oportunidades, mas como conexões, né? Tem uma startup que eu estou construindo no Brasil que os meus sócios são meus ex-alunos, né? E tem um deles até que fala assim, quando eu sempre trago, eu trouxe um, aí depois trouxe outro ex-aluno, aí o que já estava há mais tempo falou assim, então você percebeu que é regra, né? que faz parte do processo seletivo ter sido ex-aluno dele. E na verdade não, eles são realmente são pessoas realmente excepcionais com as quais eu gostaria de trabalhar e por isso eu as trouxe, né? E vice-versa, né? Eles também têm muito carinho, nós tivemos muito carinho. Então acho que a educação ela tem muito disso, né? Eu falo muito assim, eu pego eles e falo assim, voa, aí eles voam, depois daqui a pouco eu vejo dando volta e voltando. Eu falei, o que vocês voltaram? Tá aqui de novo, Tá aqui de novo, cara. Então, é bem legal. É uma profissão realmente que tem uma resposta muito rápida, muito automática. Daquilo que você faz, de como você trata os alunos e como que volta para você. É praticamente instantâneo, né? Quando você dá uma aula ruim, você sabe no final da aula. Né? Quando você dá uma aula excepcional, você também sabe no final da aula. Não demora para você perceber as coisas. É sempre ali tudo muito à flor da pele, você sabe. E então a educação ela traz essas conexões, mas também traz as oportunidades, né? Tá aqui em Portugal, dar aulas online, que eu já fazia isso do Brasil para Portugal. Então, quando eu estava no Brasil, eu estava inscrito numa plataforma portuguesa de aulas online. E até teve uma coisa engraçada que eu não estava muito acostumado com o português de Portugal. E um dia, a minha primeira aula online, o meu mouse não estava funcionando. Okay. E eu estava num lugar que era uma casa de campo, assim, tal. E aí a menina falou assim, professor, não vejo um rato. Aí o rato olhando para trás. Cara, que constrangimento. Passou um rato aqui atrás. E era um mouse. Exato. Eu vejo o rato. Exato. Tá bom. Então, eu já fazia essa conexão, essa ponte desde lá. E quando eu cheguei aqui, só foi natural, assim, né? Foi um processo natural. Eu achava que ia demorar tempo para eu dar aula, mas acabou que aconteceu muito rapidamente também. Apesar das barreiras, ainda tenho a barreira, ainda preciso de validar, né? Voltando à questão da validação, preciso de validação, porque eu fiz uma formação que o DGS ainda tem muita dificuldade de reconhecer. E talvez agora, com mais gente chegando com esse tipo de formação, eles consigam entender que é o A Vez do Mestre, né? Na época a Dilma criou o A Vez do Mestre, que é você profissional formado em qualquer área, você faz um ano só daquelas disciplinas mais de pedagogia, né? De coisas didáticas, né? Relacionadas à educação, e aí você tira a licenciatura. Então, eu não sou licenciado diretamente. Eu não fiz um curso de licenciatura, porque eu fiz engenheiro. E aí, após isso, eu fiz o curso da Vez do Mestre, que aí, com isso, eu tenho um título de licenciado. Então, eu sou licenciado dessa forma no Brasil, né? E aqui, eles não conseguem compreender ainda o que é isso. Isso é muito novo para eles. É muito novo. Então, eu estou num processo de validação disso. Enquanto não tiver esse documento, não consigo oficializar, né, digamos assim, uma candidatura à rede pública, por exemplo, de Portugal. Okay. Né? E é mais fácil fazer um mestrado, que eu acho que eu vou fazer um mestrado em educação, que 2 aninhos você já tem um mestrado, e isso já te credencia para dar aula em qualquer lugar da União Europeia. Então uma dica para vocês que querem ser professores, estão vindo aqui para Portugal, façam um mestrado aqui, ou, se você já é licenciado, é mais fácil de você fazer isso. Mas o A Vez do Mestre é um pouco mais problemático, demora um pouco mais para eles entenderem. Cara, esse papo é muito incrível. E olha que a gente nem falou, eu tava
cheio de curiosidade sobre astrologia, cara. Astronomia. Cheio de astronomia, astrologia, Astrologia. Brincadeira, Essa gente. fraseagem. Os caras tudo puto comigo, não, é brincadeira. Tá nos comentários. Astronomia, gastronomia, brincadeira. Mas dentro desse universo, antes da gente encerrar, eu tenho uma dúvida que é a seguinte. Tu criou uma concepção da existência do mundo com base no seu conhecimento? Tu acha que isso influenciou para essa concepção da existência do mundo? Ou não? Ou o professor aí separa de uma concepção da criação do mundo e o professor Marco? As perguntas mais importantes da nossa vida são sempre filosóficas, né? Sim. E essa é uma pergunta que a ciência sempre busca, né? Que é sobre criação, né? E tudo mais. E a verdade é que não existe verdade. O método científico é só um método. E é muito importante que a gente use o método científico para tentar investigar, porque é a única coisa que nós temos de concreto, real. Fora do método científico é o imaginário, é o fictício e às vezes até a fé, né? Que não contrapõe ao método. É só simplesmente uma forma das pessoas verem o mundo. Então, de novo, é sempre sobre aquilo que te constrói, como você foi construído. Né? Eu nasci dentro de uma família religiosa, mas com o passar do tempo, eu visitei muitos países e também entendi muitas religiões. Eu vi muitas religiões ao longo desses 28 países, e agora já está indo para, acho que é 28. Eu sempre falo 28, mas acho que eu não, Mas é pra caramba. Eu não refaço claro. Cultura a conta, pra caramba, né? E eu vi muitas religiões, muitos processos, e eu consigo entender por que os historiadores têm uma forte teoria de que existe uma religião só no mundo, que é o sincretismo. E que cada manifestação religiosa, na verdade, advém do mesmo pensamento. Né? Isso está se tornando cada vez mais evidente pelas pesquisas e cada vez mais... E se tornou mais evidente para mim ao ver isso pessoalmente em cada lugar que eu fui. Então, isso me fez muito refletir sobre essa questão religiosa, que acaba sendo a questão mais evidente nessa criação do universo, né? E na origem. Né? Mas eu não acho que isso é um contraponto, como as pessoas colocam, sabe? Tipo, fé e religião, fé e ciência, né? Um embate que as pessoas gostam de ter. E eu acho que não existe embate, porque a fé não é objeto de estudo da ciência. Né? Ela não tem como você investigar a fé. Não existe um experimento científico, né, que demonstre uma espiritualidade e tudo mais, porque são coisas que não são palpáveis, não é do mundo... é metafísico, não é físico. Né? Então, acho que é uma falsa antagonia que se coloca no mundo dessa forma. Por isso que eu acredito que existe pessoas que consigam enxergar o mundo com uma ótica e com outra. E não há problema. E tu se encaixa nessa visão? As pessoas gostam de encaixar, né? Gosto, adoro. Pra mim tem que ter uma... Vou sair daqui endosso se eu não souber disso. Hoje, algumas pessoas me consideram agnóstico. Né? Tipo, eu não sei. Né? Eu tenho visões sobre o mundo baseado naquilo que eu percebi. Né? Mas eu vejo o seguinte, eu gosto de uma frase que o Val Harari usa muito no livro do Sapiens, né? Que é a ideia de você olhar a história da evolução humana e entender quando que esses pensamentos surgem e qual a importância de acreditar em algo para a humanidade. Houve uma importância. Os ateus, eles podem não gostar, mas historicamente houve uma importância da criação de um mito. Mas também os religiosos não vão gostar do que eu vou falar também, que é a utilização desse mito para uma manipulação de massas e tudo mais. Então, assim, eu prefiro dizer que existem aspectos, fatos, e que são inegáveis. Os fatos são inegáveis. Agora, o que você vai fazer com esses fatos, né,
a forma como você vai interpretar esses fatos vai depender do seu background, da sua forma de vida, de como você vai conduzir. É que nem aquele filme Pi, já viu? As Aventuras de claro. Pi. Sim, sim. Que tem um final que ele conta uma história. Pode ser as duas coisas. Exato, é. Né? Gerou muita indignação. Não vou dar spoiler, tá? Mas assista, é um filme interessante. Pode ser as duas coisas. E ele fala exatamente isso. Qual que você vai escolher? Qual história que você vai escolher? Vai depender do tipo de pessoa que você é. Né? Se você é uma pessoa mais materialista, provavelmente você vai ser mais cético. Né? Se você é uma pessoa mais espiritualista, você provavelmente vai ser mais religioso, vai acreditar mais nas coisas metafísicas. Então, isso é uma construção que tem até a ver com a estrutura da tua família. Você já parou para perceber que o posicionamento político direita à esquerda tem a ver com a tua base familiar? Sim, assim como escolher o time. Se você é uma família... Não estou falando da família ter um posicionamento e te impor isso. Eu estou falando assim, se a tua família normalmente é uma família mais... Isso é estudo, tá? Não estou tirando da minha cabeça, não, tá? Isso é um estudo que eu li. Se a tua família ela é mais, digamos assim, tem todos os elementos, pai, mãe, primeiro filho, segundo filho, tal, construída direitinho, provavelmente você é uma pessoa que valoriza muito a família, que teve tudo muito dentro da família, e isso vai te levar para um pensamento mais à direita, segundo essa pesquisa. Quando você não tem, muito provavelmente sua família usa de outras estruturas sociais, de outras pessoas em volta da tua comunidade para te criar. Então, os amigos, a tua tia, os outros elementos fazem parte da tua criação, dependendo também da tua classe social. Isso compõe. Então, o sentimento de família é mais coletivo. Isso te leva para um pensamento mais à esquerda. Então, a tua própria estrutura familiar, ela pode ser um motor condutor da tua decisão de posicionamento político. Sim. Imagina, no pensamento religioso é a mesma coisa. A tua construção de quem você é te conduz para olhar o mundo sob uma determinada ótica ou sobre outra. Tem ótica certa? Ao meu ver, não. Ok. Eu sou muito curioso, principalmente para conhecer uma ótica de alguém, quando eu estou diante de alguém como você, que é uma pessoa culta, que quando eu digo culto, é no sentido mais amplo, de ter conhecido 28 países, ter conhecido outras culturas, ter conhecido outras religiões, inclusive, e não tão somente isso, né? Mais do que isso, a dedicação dos estudos, do desenvolvimento, da ciência, da investigação, daquilo que o Marco Vieira tem como conhecimento e pode trazer para mim, que entendo, eu, Stanislau, como ser humano, entendo que todos nós deveríamos ser pessoas completamente mutáveis. Eu acho que maldita é a pessoa que se julga ser tão sábia, onipotente, onisciente, que ela, não, eu tenho essa visão e jamais mudarei minha visão. Não, mudar não é comigo. Isso é extrema, é ignorância, é estupidez. Porque as pessoas que têm maior sucesso financeiro, maior sucesso de amigo, maior sucesso familiar, são as pessoas que decidiram mudar. Mudar porque a tua concepção e a tua visão, ela não é única. Então, quando eu estou diante de alguém, eu gosto de conhecer um posicionamento, principalmente uma visão científica, para entender, para me trazer mais conhecimento daquilo que eu sou. É claro que eu, aos meus 40 anos, já tenho minha formação, minha ideologia, já tenho minhas convicções, minhas crenças, mas eu acho que sempre é muito bom aprender. E é uma honra poder aprender com você, é um cara de história, de trajetória. E claro que antes da gente encerrar, eu quero te pedir para você deixar um recado para quem está em casa aí, voltado para a educação, para os desafios, o que as pessoas podem ainda assim, se as pessoas ainda assim acreditam, devem acreditar na educação no nosso país, é claro, né, num processo migratório, fica à vontade, deixa esse recado aí pro pessoal. Cara, a honra é minha, né, de estar aqui. Eu fico muito feliz de ter sido convidado aqui. Né? Eu sempre gosto muito desse bate-papo e, obviamente, você é uma pessoa incrível também de conhecimento. Obrigado. Dessa troca, acho muito incrível. Para quem está em casa, né, para quem está assistindo aí a gente, a educação, ela realmente é transformadora. Mas ela também é um elemento que te deixa desconfortável. Então,
acreditem que para educar é preciso tirar da zona de conforto. Isso machuca, isso dói, digamos assim, mas te dá benefícios. Então, toda vez que você estiver muito confortável numa situação, num momento da sua vida, desconfie, né? Porque é uma armadilha você estar estagnado no status quo. Então, acho que o desafio da educação é a melhor coisa que a gente pode ter, porque nós somos seres que fomos moldados pela natureza para pensar, criticar. O nosso cérebro foi desenvolvido pela natureza para pensar, raciocinar, estar sempre questionando. Somos uma das poucas espécies que tem essa capacidade, né? Somos a única espécie, né, que tem essa capacidade de pensar sobre si mesmo, de pensar sobre o processo cognitivo também. Então, a educação ela tem essa força. Então, mesmo no Brasil, que tem muitos desafios, acreditem, nosso país é incrível, nossa educação é incrível, temos muitos problemas, claro, mas nós não estamos tão distante daquilo que nós aí no Brasil consideramos o topo, né? Eu acho que temos muitas pessoas geniais no Brasil. A pesquisa me mostrou muito isso, tem muita referência. Inclusive, eu recomendo que, se você quer ter uma formação em alguma área, se você já sabe aquilo que você quer seguir, busque a referência brasileira dessa área, que você vai ver que esses caras estão em diferentes lugares do mundo e são brasileiros, estão ali. É sempre bom a gente ter uma referência do nosso país, porque isso nos motiva, né? Então, eu digo isso, busquem sempre as suas raízes, né? Buscar sempre ter um sonho, mas também ter a raiz sempre dentro de você, para você entender que o Brasil é incrível de verdade. E eu, antes de encerrar, quero deixar hoje uma reflexão, na verdade, não é nem uma reflexão, na verdade eu quero deixar aqui um agradecimento muito especial para uma classe que é muito guerreira no nosso país e que, é óbvio, hoje foi um dos nossos principais temas, que são os professores. Aos senhores, o meu muito obrigado. Eu não deposito crença, não deposito credibilidade e nem fé no governo e na política que é construída no nosso país. Mas eu deposito ainda assim muita fé e credibilidade em todos os professores que entram nas salas de aula para ensinar, que dedicam horas da sua vida, não só as horas que estão trabalhando para um estado, para um município ou para uma entidade privada, mas as horas de estudos que os senhores tiveram durante todos os anos, ao longo dessa jornada de aprendizado, para entrar em uma sala e dar em pouco tempo o que nós chamamos de aula. A aula é essa que pode ser da vida, pode ser da jornada de conhecimento, pode ser da educação. Muitos fazem isso, educam os filhos, que às vezes a mãe, como a minha, a Maria Romão, não teve tempo de educar como ela queria, porque ela precisava trabalhar, muitas das vezes 12 horas no dia em um hospital. E muitas das vezes quem estava presente eram os meus professores, para me orientar, para me dizer que era para eu não desistir, para me qualificar, para me capacitar. Então, hoje, o meu muito obrigado. Eu poderia dizer aqui, com muita honra, o nome de muitos que eu lembro e que eu faço questão de trazer na minha memória, mas não seria nobre com aqueles que eu não lembrasse o nome e que da mesma forma contribuíram. Então, parabéns a essa classe que luta todos os dias para fazer um pouco mais diferente do nosso país. E eu espero verdadeiramente que um dia o nosso governo, sem depositar crença e fé, mas que um dia o nosso país acredite e enxergue que quanto mais se dedicar, quanto mais se empenhar para trazer melhorias na educação para esses profissionais, maiores serão os resultados, não políticos, mas serão os resultados de sucesso do nosso país, de um país que é gigante e de grande cultura e de grande potencial para chamar a atenção, mas não só interna, a atenção do mundo. Então, aos senhores professores, muito obrigado, com toda a honra e respeito e gratidão, porque hoje eu sou quem sou, a cultura, a fala, a leitura, a dinâmica, tudo o que eu sou hoje vem abaixo de Deus, ensinado pelos senhores. E da minha mãe, que é a mulher que hoje, inclusive, é o segundo ponto dessa minha reflexão e que eu quero deixar para vocês,
que é a pessoa com quem de fato se preocupa com você verdadeiramente. A pessoa que quer saber se você foi à escola, se você realmente comeu, se você se alimentou e está fazendo do jeito dela. Às vezes, a vida vai te entregar algo que é muito difícil para você saber lidar. E tudo bem, faz parte você lidar com o teu melhor e fazer o que você conseguir. Tudo bem se é difícil, se faz parte do processo, se é complicado. Mas o mais importante disso tudo é o ator principal não desistir, que é você. Às vezes a gente olha no TikTok, tem sempre aquele caso de destaque do cara do norte, do interior do Brasil ou do sul, que estudou muito, de uma família humilde, mas entrou em uma federal para medicina, por exemplo. Esse é só o caso contado no TikTok. Mas você tem o mesmo poder, tem a mesma capacidade. O que vai diferir esse cenário é o quanto você quer fazer e o quanto você faz de verdade. Então, se você que está em casa, 13 anos, 12 anos, se você vem 14 anos, 15, vem de uma família muito humilde, como a minha, e você quer mudar essa história, você é quem pode ser a águia dessa geração. E o seu maior aliado para ser a águia dessa geração é a cultura, é a educação. Enquanto você não se dispuser em aprender, você não vai conseguir alçar esse voo. E esse voo é muito caro. Lembrando que essa comparação que eu fiz da águia é porque a águia ela sofre muito para ela poder viver uma segunda fase da vida dela. Ela tem que se depenar, ela tem que quebrar o bico, quebrar as garras para ela alçar voo novamente. E talvez é isso que você faça com um pouco material de estudo, de educação, sem computador, ou estudando na casa do vizinho. Mas você é a águia dessa geração, da tua casa, da tua família. No início, o professor Marco Vieira disse que muitas das vezes é muito difícil a gente conseguir alcançar resultados justamente por essa dificuldade de ter acesso a conteúdo, de ter acesso a sistema, a ferramentas, de ter acesso a conteúdos de qualidade. E a gente sabe que o Brasil não fica para trás nisso. Esse é o cenário lamentável mais comum vivenciado pela nossa juventude, pelas pessoas que querem fazer diferente. Mas, enquanto você não mudar esse cenário, isso daí vai... A probabilidade de agarrar, de permanecer, de estagnar é significativo maior do que o sucesso. Mas se você decidir em algum momento fazer diferença, tenha certeza que a diferença vai vir com o tempo. Eu tenho 40 anos e ainda tenho muita coisa que eu luto para fazer diferente dentro da minha própria família, sempre investindo na cultura e na educação. Então, o que eu quero deixar aqui para você que está em casa, mãe, para você filho, para você que tem uma vida que vem lá difícil, uma vida suada, é a resiliência, é a luta, é a garra, que uma hora vai dar certo. Não espere a hora certa. Faça a cada minuto o teu momento oportuno, certo, que uma hora você alcança o resultado. Esse é o nosso Blue Whale Podify de hoje. Eu espero de verdade aí que a gente possa voltar mais vezes aqui com histórias incríveis como a sua, que trouxe uma grande diferença para o nosso país e um grande resultado. Muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu, gente.